Olá, meu nome é Caio Michel, sou residente do segundo ano de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais do Hospital Municipal Alipe Correia Neto, e o tema da aula de hoje é fraturas do complexo zigomático maxilar. Bom, vamos iniciar a aula então falando sobre a anatomia da região zigomática. Então, o osso zigomático ele é um grande pilar do esqueleto facial, constituindo a principal estrutura da região lateral do terço médio da face. Ele é um osso espesso e forte e possui um formato semelhante a um quadrilátero, com sua superfície externa mais convexa, que é um ponto de maior preeminência, e a superfície interna mais côncava. E essa característica dá a ele um importante papel no contorno da face. Ele possui 4 processos: processo frontal, temporal, maxilar e orbital, articulando-se respectivamente com os ossos frontal, temporal, maxilar e esfenoide. O processo frontal é um processo espesso e triangular, e a sua grande espessura permite a ele a fixação de placas e parafusos, como a gente vai ver mais para frente. Ele possui superfície facial, orbital e temporal. E ele se articula com o osso frontal, formando entre eles a estrutura frontozigomática. Além disso, o zigoma ele se articula com a crista zigomática da asa maior do osso esfenoide no seu aspecto lateral da fissura orbital inferior, dando origem ao aspecto lateral e assoalho da órbita. A articulação entre a asa maior do osso esfenoide e o osso zigomático dá origem à sutura esfenozigomática. Além disso, o corpo do osso zigomático ele se articula com o maxila na sua porção anterior e no assoalho da órbita, dando origem, aí, entre esses dois ossos, entre a maxila e o zigoma, à sutura zigomático-maxilar. Essa sutura ela vai se situar lateralmente ao forame infraorbitário e ela corre lateralmente desde a margem infraorbitária até a porção inferior da crista zigomático-maxilar, dando origem ao aspecto superlateral e superanterior do seio maxilar nessa região. E por último, o processo temporal do osso zigomático, que corre posteriormente e vai se articular com o processo zigomático do osso temporal, formando a sutura zigomático-maxilar entre eles. Esses dois processos eles dão origem ao arco zigomático. Essa estrutura zigomática temporal ela é uma estrutura muito fina e delicada, e frequentemente ela fratura com o mínimo de força aplicada sobre ela. Com relação à musculatura da região zigomática, nós temos os músculos zigomático maior e zigomático menor, que são músculos que têm origem no osso zigomático e se inserem no lábio superior. Nós temos o levantador do lábio superior, que ele tem origem na margem infraorbitária e se insere na região do lábio superior. Os três são músculos da mímica facial. Além disso, nós temos o músculo masseter, que tem a origem na porção inferior do arco zigomático, do corpo do osso zigomático. E ele é responsável, juntamente com o músculo temporal, pelas forças exercidas sobre o osso zigomático. Nós temos a face temporal, que também se insere na região do arco zigomático. E temos um músculo temporal, que apesar de ele não ter nenhuma inserção, nenhuma origem na região do osso zigomático, ele juntamente com o masseter, ele exerce força sobre a região do osso zigomático. E além disso, quando nós temos uma fratura de arco, os fragmentos do arco zigomático fraturado, eles podem provocar um imbricamento desse músculo, impedindo a movimentação de abertura bucal pelo paciente. Além disso, nós temos o músculo orbicular do olho, que é um músculo que é encontrado quando fazemos os acessos para localizar as fraturas na região do osso zigomático. Então, por último, a inervação e vascularização da região zigomática. Então, a inervação sensitiva ela é promovida pelo ramo maxilar do trigêmeo, com seus nervos zigomático facial, zigomático temporal e infraorbital. Além disso, a inervação parasimpática, que promove a secreção da glândula lacrimal, ela é feita pelo ramo zigomático do ramo maxilar do trigêmeo, que se comunica com o ramo lacrimal do ramo oftálmico do trigêmeo. Inervação motora é feita pelo nervo facial, e a vascularização da região é promovida pelas artérias e veias infraorbitais, zigomático-faciais e zigomático-temporais. Entrando agora no tema da aula, as fraturas do complexo zigomático maxilar,
Então o zigoma ele é um osso proeminente, ele forma a proeminência malar em maior parte dos pilares faciais, além de definir a largura da face. Ele vai servir de origem e inserção para diversos músculos da face, pode afetar o volume e a altura orbital, é a segunda fratura facial mais comum, somente atrás das fraturas nasais, corresponde a 13% das fraturas craniofaciais. A ocorrência do trauma no complexo zigomático maxilar ela vai variar de acordo com as diferenças regionais e socioeconômicas. Os homens na segunda e terceira década de vida geralmente são os mais afetados. A etiologia mais comum é acidentes de carro, em primeiro lugar, seguido de assaltos, quedas e, por último, práticas esportivas. São as fraturas mais comuns envolvendo a órbita, envolvendo o aparelho lateral e assoalho da órbita. E nesse caso, quando elas envolvem a órbita, são conhecidas como fraturas orbitozigomáticas. E as fraturas isoladas de arco correspondem a 10% das fraturas. Bom, com relação à epidemiologia, então, eu trouxe alguns artigos. Então, o primeiro deles vai fazer uma análise de 2.067 casos de fratura zigomática orbital, feita pelo Ellis, em que ele faz uma série de comparações. Então, a primeira é a distribuição de idade e de causa em relação às fraturas, Então, aí, nessa tabela, a gente pode ver que a principal causa, com 46%, é os assaltos, as agressões físicas por assalto, seguida de queda, com 22%, acidentes de veículo motorizado e depois práticas esportivas. E a faixa etária mais comum é, em primeiro lugar, 20 a 30 anos, com 32%, e depois 30 a 40 anos, com 23%. Esse gráfico aqui ele mostra a incidência de fraturas unilaterais e bilaterais, de acordo com a causa. Então, as unilaterais é a barra mais clara e as bilaterais é a barra mais escura. Então, em todas essas causas, independente da causa, a fratura mais comum foi unilateral. Esse outro gráfico aqui, ele mostra a distribuição de idade e de sexo das fraturas. Então, os homens correspondem à faixa mais clara e as mulheres à faixa mais escura. Então, os homens, a faixa etária mais comum foi dos 20 a 30 anos, enquanto que nas mulheres foi dos 30 a 40 anos, segundo esse gráfico. Esse terceiro gráfico aqui, ele mostra o lado da fratura unilateral mais comum de acordo com a causa. Então, a faixa mais clara corresponde ao lado direito e a faixa mais escura ao lado esquerdo. Então, de acordo com esse gráfico aqui, nos acidentes envolvendo veículo motorizado, o lado mais comum foi sempre o lado direito, enquanto que nas agressões físicas por assalto, nas quedas, práticas esportivas e outros, o lado mais comum foi o lado esquerdo. Esses dois gráficos aqui eles vão comparar a distribuição de idade e da causa de acordo com cada sexo. Então, o primeiro é do sexo masculino, em que a gente pode ver que a causa mais comum, com 49%, foi agressão física por assaltos, seguida de queda, em terceiro, acidentes com veículo motorizado, e a faixa etária mais comum foi entre os 20 e 30 anos, com 35%, e 30 a 40 anos, com 21% em segundo lugar. Já na tabela de baixo é a distribuição de idade e causa com relação ao sexo feminino. Então, a gente pode ver aí que a causa mais comum com 41%, quase 42%, é as quedas. Em segundo lugar, a agressão física com 36,26%, e os veículos motorizados em terceiro, somando geral, práticas esportivas e depois outros. A faixa etária mais comum no caso das mulheres, com 32,76%, foi 30 a 40 anos. E, em segundo lugar, com 21%, de 40 a 50 anos. Comparando esses dois gráficos, a gente pode ver que o número de pacientes com fratura no sexo masculino corresponde a 1.658, enquanto que o feminino é 409, mostrando aí que a distribuição das fraturas é muito maior no sexo masculino do que no feminino. Esse gráfico aqui agora ele compara qual é o outro tipo de fratura facial associada mais comum. Então, em primeiro lugar vem a fratura mandíbula, e em segundo, fratura
nasal como a mais comum. Aqui, esse gráfico aqui, ele vai comparar o tempo entre a lesão e a apresentação do paciente no serviço para ser tratado, né? Então aí o maior período de tempo aí, encontrado foi de 1 a 2 dias, seguido por 3 a 4 dias, e em terceiro lugar, mais de uma semana de intervalo de tempo. Esse terceiro gráfico aqui ele vai mostrar os tipos de fratura unilateral mais comum, né? Então, o tipo mais comum aí foi uma fratura tripoide, né, das 3 articulações do zigomo, das 3 das 4 articulações do zigomo, e em que não houve uma distração da sutura frontozigomática. Essa foi a mais comum. A segunda mais comum foi a fratura tripoide, em que houve uma distração da sutura frontozigomática. E a terceira foi a que não houve deslocamento, apesar da fratura. Essa tabela aqui agora ela vai comparar as causas e o tipo anatômico da fratura unilateral. Então, tem todos aqueles tipos citados no gráfico anteriormente, né? Não deslocamento, fratura do arco, fratura tripoide sem distração da sutura fronto, fratura com distração da sutura fronto, blowout, fratura somente da margem orbital e outras, né? Então dessas, a mais comum com 38% foi a fratura tripoide com a não distração da sutura frontozigomática. Em segundo lugar, com 23,5%, foi a que houve distração da sutura frontozigomática. Em terceiro, a fratura sem deslocamento. E a causa mais comum aí foi os assaltos, né, agressão física, seguida de queda, e em terceiro veio as práticas esportivas. A próxima tabela aqui ela vai comparar então as causas das fraturas com o número de fraturas faciais associadas a essas fraturas zigomáticas, né? Então aí ele comparou somente fratura zigomática ou as fraturas zigomáticas associadas com um osso, 2 ossos ou 3 ossos. Então o mais comum foi 75% somente fraturas zigomáticas isoladas, seguido de fratura zigomática associada com mais um osso, que foi 17%, em que a mais comum foi a mandíbula, seguida de fratura nasal, como mostrado no gráfico anterior. E aí, nesse caso, as causas mais comuns foram as causas envolvendo acidentes com veículo motorizado. Em seguida, foi agressão e, em terceiro lugar, ficou práticas esportivas. E essa tabela aqui agora ela vai comparar as causas das fraturas com o número de fraturas que não envolvem a região da face, né? Então aí ele comparou fraturas zigomáticas sem outra fratura de outra parte do corpo, né? E aí as fraturas zigomáticas conjuntas com outras fraturas, por exemplo, nos ossos, região torácica, abdominal, nas extremidades, fraturas múltiplas ou outras, né? Então aí a mais comum foi as fraturas do zigoma envolvendo as fraturas das extremidades, com 3,6%, dentre as que não envolviam a região da face, né? Porém, as fraturas isoladas do zigoma corresponderam a 89%. Né? E a causa mais comum aí foi novamente acidentes com veículo motorizado. Né? Aí, em segundo lugar, com 10,4% foi as quedas, e depois outras causas com 12,2%. Bom, esse segundo estudo aqui ele vai avaliar a distribuição das fraturas de zigoma e de arco zigomático conforme a idade.
Então, aqui de um total de 310 fraturas, sendo 273 no sexo masculino e 73 no sexo feminino, 100 fraturas, né, ocorreram na faixa de 30 a 39 anos. Foi a faixa onde ocorreu mais fraturas de zigoma e de arco zigomático. A segunda maior foi dos 20 aos 29 anos. Né? E entre os homens, a faixa etária onde mais ocorreu foi dos 30 aos 39 anos, com 79 casos. Né? E nas mulheres foi dos 40 aos 49 anos, com 26 casos. A segunda tabela aqui ela vai mostrar ela vai dividir os casos em 3 grupos, né? Grupo A, onde só teve fratura do osso zigomático, grupo B, fratura somente de arco, e grupo C, fratura de osso e de arco zigomático. O grupo A, ele totalizou 179 fraturas, né? E aí correspondendo a um total de 57% das fraturas, das 310 fraturas, né? E dentro desse grupo A, o mais comum foi a fratura do osso zigomático esquerdo, com 30,6%, seguida de fratura do osso zigomático direito, com 21,3%. A fratura do arco zigomático no grupo B, ela correspondeu a 13,8% dos casos, 43 casos. Né? E a mais comum aí foi novamente a fratura do lado esquerdo, né? Do arco do lado esquerdo, com 7,7%, seguida do arco do lado direito, com 4,8%. E no grupo C, onde teve fratura de osso de arco zigomático, totalizou 88 casos, 28,4%. E o mais comum aqui foi fratura do osso e do arco zigomático do lado direito, com 14,5%, seguida de osso e arco zigomático do lado esquerdo, com 12,6%. Esse terceiro artigo ele vai fazer uma série de comparações também. Então, a primeira tabela à esquerda vai mostrar a distribuição de acordo com a idade e o sexo. Então, dos 469 pacientes, 398 correspondem ao sexo masculino e 71 ao sexo feminino. A maior faixa etária envolvida nos casos é dos 21 aos 30 anos, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino, com respectivamente 105 casos e 25 casos. O total nessa faixa etária foi de 130 casos, 27,7% dos 469 casos. Em segundo lugar, vai ficar a faixa etária dos 31 aos 40 anos, com 20,9%. A tabela à direita ela vai mostrar a distribuição anual dos casos. Né? Então, dos 469 casos, o maior número de casos ocorreu no ano de 2008, com 57 casos, 12,2%. O segundo maior, 2009, com 55 casos, 11,7%. Nessa tabela aqui a gente pode observar que houve uma progressão anual, né, crescente de 1996 até 2009 do número de casos. Essa terceira tabela, agora na direita, ela vai mostrar a distribuição conforme os meses. Né? Então, o mês mais comum de ocorrência de fratura do osso zigomático foi o mês de outubro, com 53 casos, 11,3%, seguido do mês de novembro, com 49 casos, 10,4%. Agora, a distribuição das causas das fraturas. Né? Então, a causa mais comum, com 23%, foi acidentes de trânsito, seguida de trauma, né? Seja violência por assalto ou agressão por briga, né? Foi 19,4%. Quedas, acidente de trabalho, práticas esportivas e, por último, outros tipos de causa. E a última tabela vai mostrar a distribuição das
fraturas associadas às fraturas de osso zigomático, nos casos, né, avaliados aqui nesse artigo. Então, o mais comum foi, com 177 casos, fraturas de órbita, né, correspondendo a 37,7%, seguido de fraturas nasais, correspondendo a 16,2%, maxila, com 10 casos, 2,1%, e mandíbula com 8 casos, 1,7%. Com relação aos sinais e sintomas, a gente pode observar pela tabela e também pelas fotos apresentadas dos casos clínicos do serviço que existe uma série de sinais e sintomas presentes no momento da fratura do osso zigomático, né, e do arco zigomático também. Então aí a gente pode ter sinais e sintomas relacionados a deformidades esqueléticas, como a assimetria do terço médio, depressão e alargamento da proeminência malar, um estreitamento ou um alargamento na região do arco zigomático, degrau ósseo palpável ou um gap na região da margem infraorbital. Com relação aos sinais e sintomas oculares, a gente tem edema e equimose periorbitais, hematoma periorbital, um hiposfagma, proptose, uma má posição do ligamento cantal lateral, quemose, enfisema subcutâneo, pode ter um enoftalmo ou um exoftalmo. O paciente pode apresentar também uma distopia ocular, né, aí podendo apresentar um hipoftalmo ou hiperoftalmo, diplopia, amaurose, que o paciente ele tem a perda total da acuidade visual, e também o paciente ele pode desenvolver a síndrome da fissura orbital superior. Com relação aos danos sensoriais, a gente tem a parestesia, que pode ser do nervo infraorbital, do nervo zigomático facial e do nervo zigomático temporal. Com relação aos sinais e sintomas intraorais, pode ocorrer uma equimose na região do fundo de sulco maxilar, um degrau ósseo palpável na região do pilar zigomático maxilar, podendo ter até crepitação. O paciente pode apresentar uma sensação de desordem oclusal, podendo ser provocada aí pela parestesia na região, né, do nervo infraorbital, ou até mesmo ela pode ser uma desordem oclusal de fato, se o paciente apresentar uma fratura lefora associada a essa fratura de zigoma, né? Além disso, o paciente ele pode apresentar uma restrição do movimento mandibular, né, da abertura bucal, que é o trismo, devido aí ao bloqueio tanto do músculo temporal quanto do processo coronoide pelos fragmentos do arco zigomáticos que ficam impactados, né, que impactam esse processo coronoide e esse músculo temporal, quanto também pelo corpo do osso zigomático que pode ser deslocado posteriormente e também impactar o músculo temporal e o processo coronoide. Além disso, a gente pode ter, do mesmo lado da fratura, sinais e sintomas nasais, né, como o epistaxe e o hematocinus. O diagnóstico é composto pela história do trauma, que é como ocorreu o trauma, né, a causa do trauma, quando, onde, a história clínica do paciente, né, se o paciente possui alergias, comorbidades, o exame clínico, que ele é composto por inspeção e visual e palpação da região zigomática, né, da região zigomática orbital, para identificar aí uma simetria facial, um enoftalmo, um exoftalmo, identificar também um alargamento, achatamento da face, da região da proeminência malar ou do arco zigomático, degrau, e além do exame oftálmico, que vai aferir a acuidade visual, ou a perda do campo de visão, né, e também a motilidade ocular, vai identificar também o nivelamento da pupila, né, e a presença de enoftalmo ou exoftalmo, e também vai identificar a reação pupilar, né, frente à luz.
Além disso, nós temos os exames de imagem, como as radiografias convencionais, que é o raio-x de Vater, raio-x de Hertz, ou mapear de face, e o padrão ouro, que é a tomografia computadorizada, principalmente quando a gente quer analisar uma fratura de assoalho associada a uma fratura de zigoma, né? Sempre que a gente, no momento do diagnóstico, deve ser feita previamente uma avaliação a respeito da patência da via aérea, respiração, controle da hemorragia e uma avaliação neurológica. E qualquer alteração em alguma dessas avaliações, ela deve ser imediatamente solucionada previamente a qualquer outra conduta. Então, além disso, a fratura de zigoma ela não requer intervenção cirúrgica urgente. Então, a gente, devido ao edema intenso apresentado no momento do trauma, que mascara a presença de simetria facial, enoftalmo, né, diversos sinais e sintomas da fratura de zigoma, a gente tem que sempre prescrever analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais por um período de 4 a 5 dias para controlar a dor pós-operatória e reduzir o edema, permitindo assim uma nova reavaliação do paciente para que a gente possa constatar se há necessidade cirúrgica ou se o indicado aí é o tratamento conservador. Além disso, se o paciente apresenta no momento do diagnóstico uma fratura de parede lateral ou posterior do seio maxilar, ele tem que evitar, a gente tem que orientar o paciente a evitar um aumento de pressão no interior do seio, ao por exemplo, assoar o nariz, pois isso permite a formação de um efizema subcutâneo. Existem então diversos métodos de classificação das fraturas do complexo zigomático. Né? Então, em 1961, o primeiro método foi elaborado por Knight e Knorr. Ele classificava de acordo com a direção do deslocamento no raio-x de Vater. Então, o grupo 1 ele constituía as fraturas sem deslocamento. O grupo 2 eram as fraturas com deslocamento, mas as fraturas isoladas de arco zigomático. O grupo 3 eram as fraturas de corpo com deslocamento sem rotação. O grupo 4 eram as fraturas com deslocamento e com rotação medial do zigoma. O grupo 5 eram as fraturas com deslocamento e com rotação lateral do zigoma. E o grupo 6 eram as fraturas complexas, cominoídas, do corpo zigomático. Em 1990, então, o Manson sugeriu um outro padrão de classificação, que é o padrão de acordo com a segmentação e deslocamento do osso zigomático. Então, aí, a primeira dividiu aí em 3 categorias, né? A primeira sendo as fraturas de baixa energia, que apresentavam pouco ou nenhum deslocamento, eram incompletas em pelo menos uma das articulações, geralmente a estrutura frontozigomática, e elas não requerem nenhuma redução. A segunda categoria são as fraturas de média energia, que apresentam a fratura completa de todos os pilares. Tem um deslocamento leve a moderado e uma cominição ampla, que vai se iniciar no pilar zigomático maxilar e na margem infraorbitária. E em lesões mais severas, elas podem se estender para a asa maior do osso esfenoide, arco zigomático e para o processo frontal. Indicado aí é redução aberta e fixação. Já a terceira categoria são as fraturas de alta energia, que são as fraturas que frequentemente acompanham as fraturas panfaciais e as fraturas Lefort. Elas apresentam cominição na parede lateral da órbita, com deslocamento lateral e segmentação posterior do arco zigomático. A eminência malar e o arco zigomático estão deslocados lateralmente e posteriormente, e ocorre um aumento do volume da órbita e o aumento da largura da face média. Está indicado nesse caso uma redução aberta e fixação, por meio de acessos mais amplos, por exemplo, um acesso coronal, e até mesmo nesse caso é indicado a reconstrução orbitária. E no artigo que ele demonstra essa classificação, ele apresenta uma tabela mostrando a distribuição dessas fraturas de baixa, média e alta energia de acordo com cada osso da face, né? E no caso do osso zigomático, a maior porcentagem está nas fraturas de média energia, que é 77%, seguida de baixa energia, 18%, e somente 5% são fraturas de alta energia, né? Fraturas mais cominoídas. E o terceiro tipo de classificação mais comum, que surgiu em 1992, foi a de Zing, que ele fez uma revisão de 1025 fraturas zigomáticas e classificou elas em 3 categorias. Né? A categoria A, que são as fraturas
isoladas, né? Que aí tem a fratura do tipo A1 isolada de arco zigomático, a do tipo A2 é a fratura isolada de parede lateral da órbita, e A3 é fratura isolada da margem infraorbital, como mostrada pelas figuras A, B e C, respectivamente. O grupo B são as fraturas tetrapoides, né, que são as fraturas das quatro articulações do osso zigomático, que é representada pela figura D, e o tipo C, que são as fraturas cominoídas, né, as fraturas complexas do osso zigomático, que é representada pela figura E. Tratamento das fraturas de zigoma, né? Então ele possui indicações cirúrgicas estéticas e funcionais. Então, as estéticas dizem respeito ao restabelecimento das dimensões faciais, largura, projeção anteposterior, altura, volume orbital. As funcionais dizem respeito à limitação de abertura, à diplopia, à perda de motilidade ocular, de acuidade visual. Uma indicação urgente seria o aprisionamento do músculo reto inferior em fraturas de galho verde no assoalho orbital, quando associadas às fraturas de zigoma, e também o comprometimento do nervo óptico por aumento da pressão no interior da órbita, provocado tanto por um hematoma retrobulbar quanto por um deslocamento da parede lateral fraturada. O tratamento ele tem que sempre ocorrer dentro de 2 semanas, pois caso contrário, a consolidação óssea se inicia e aí após esse período pode ser necessário osteotomias para o tratamento cirúrgico dessas fraturas. As fraturas incompletas com mínimo ou sem deslocamento, elas não necessitam de tratamento cirúrgico. E caso o cirurgião opte por não intervir cirurgicamente, o paciente ele deve ser observado por 2 a 3 semanas e deve ser prescrita uma dieta leve para esse paciente. Com relação ao tratamento cirúrgico, então, nesse slide aqui, esse algoritmo de Ellis, né, que ele vai estabelecer uma ordem para o tratamento das fraturas de zigoma que não apresentam reconstrução da assoalho orbital. Né? Então, segundo esse esquema, o primeiro tipo de tratamento que deve ser instituído é a redução da fratura por método fechado, né? Um parafuso de Carol Gerard ou um gancho de Barros, né? Caso permaneça instável, ele parte para a fixação de placa na região do pilar zigomático maxilar. Caso a instabilidade permaneça, fixação na região da fratura fronto-zigomática. Caso permaneça ainda, é aberta a região da margem infraorbitária e até mesmo do arco zigomático, caso esse esteja fraturado. A partir disso, é estabelecido uma ordem de estabilidade de fixação dos 5 pontos de articulação do osso zigomático e também de precisão da redução. Então, a gente tem que sempre seguir essa ordem de precisão de redução e estabilidade de fixação durante o tratamento das fraturas de osso zigomático. Então, de acordo com essa tabela, o ponto que tem maior precisão da redução é o ponto da sutura esfenozigomática. Né? É o ponto de referência para a redução das fraturas de osso zigomático. O segundo ponto é o arco zigomático. Né? O terceiro, o pilar zigomático maxilar. Um quarto, a margem infraorbital. E o ponto que é o pior ponto de redução é o da sutura frontozigomática. Já com relação à estabilidade de fixação, o ponto de melhor estabilidade é o do pilar zigomático maxilar, seguido do pilar zigomático frontal. Em terceiro fica a sutura esfenozigomática, em quarto o arco zigomático, e o pior ponto de estabilidade de fixação é a margem infraorbitária.
Existem, então, várias formas de tratamento, entre elas o tratamento fechado. O tratamento fechado, então, é indicado quando se tem ausência de defeito orbital significante antes ou após o procedimento de redução, quando a fratura é uma fratura simples, não cominuída, quando, através dessa técnica fechada, a gente consegue obter uma redução estável da fratura, devido ao pouco deslocamento da mesma, né? Quando se tem uma ausência de deslocamento da fratura em uma das articulações do zigoma. Além disso, essa técnica de tratamento fechado, ela se utiliza de acessos transcutâneo, um acesso vestibular de maxila, ou um acesso temporal de Gillis. Após esse acesso, a gente vai introduzir um gancho de Barros, elevador de Bristol, ou até mesmo um parafuso de Carol de Ra por meio desse acesso, e realizar a redução, manipular o complexo zigomático realizando a redução da fratura. A vantagem é que é um procedimento menos invasivo, desvantagem é a dificuldade de acesso à redução em todos os pontos, o risco de deslocamento do complexo zigomático após o procedimento cirúrgico e uma possível lesão aos tecidos moles. Sempre após qualquer procedimento cirúrgico, principalmente no caso aqui do tratamento fechado, a gente tem que realizar o teste de educação forçada e avaliação oftalmológica pré e pós-operatória, para poder verificar se não há nenhum encarceramento de músculos oculares, né? Além disso, o ideal é que se solicite sempre uma imagem de tomografia computadorizada intraoperatória para verificar a correta redução do complexo zigomático. Então, do tratamento aberto, então, existem 4 tipos de abordagem diferentes. Então, a primeira delas é a redução aberta e fixação interna em apenas um ponto, utilizando fraturas mais simples e não cominuídas, que não tem separação, geralmente, da estrutura frontozigomática. O ponto escolhido para fixação nesse tipo de abordagem é a sutura zigomático-maxilar. Por quê? Porque, como dito anteriormente, ele é o principal ponto de estabilidade da fixação. Ele é o melhor ponto para a estabilidade de fixação. Além disso, para você obter acesso a esse pilar zigomático maxilar, é feito um acesso vestibular de maxila ou utilizado uma laceração presente na cavidade oral. Então, do ponto de vista estético, ele é um acesso totalmente aceitável, né? E por último também porque através desse acesso vestibular de maxila, a gente consegue uma boa visualização ao mesmo tempo do pilar zigomático maxilar e também um acesso à redução na região da margem infraorbitária. Após o acesso é realizada a redução da fratura, né, aí utilizando o gancho de Barros ou o elevador de Bristol, parafuso de Carol de Ra. Aí, após a redução, os demais pontos de articulação do zigoma são sempre checados para verificar se a redução está correta em todos os pontos. É realizado o teste de educação forçada antes e após a redução da fratura e consulta oftalmológica sempre deve ser realizada pré e pós-operatória. E, por fim, é fixada uma placa em L, né, geralmente de 4 furos no pilar zigomático maxilar, uma placa mais rígida, né, do sistema 2.0, sempre tomando cuidado com as raízes dentárias, sempre levando em consideração que na região existe o seio maxilar, que possui paredes mais finas, né? E quando a gente tem a presença de cominuição nessa região, que é muito comum na região do pilar zigomático maxilar, o ideal é que se utilize uma placa maior, por exemplo, uma placa em L de 6 furos. Além disso, o manual da aula, por exemplo, ele sugere a fixação da sutura frontozigomática como alternativa a esse ponto único de fixação, né, nesses casos. Porém, a sutura frontozigomática, apesar de ela ter uma boa espessura para fixação, ela, além de para se obter acesso a ela, ser necessário realizar um acesso extraoral, que é menos estético que o acesso vestibular de maxila.
A placa ela se torna mais palpável nessa região e, além disso, a sutura frontozigomática, como dito anteriormente, ela é o pior ponto de redução da fratura. Então a gente não consegue garantir a redução dos demais pontos do complexo zigomático somente fixando a sutura frontozigomática. Outra abordagem pela técnica aberta é a redução aberta e fixação interna em 2 pontos, utilizando fraturas mais simples, com separação da sutura frontozigomática, fraturas não cominuídas. Nesse tipo de redução se busca o alinhamento da sutura esfenozigomática do zigoma, que vão formar a parede lateral da órbita. Isso porque a sutura esfenozigomática, como dito anteriormente, é o ponto de referência, o principal ponto de referência na redução do complexo zigomático. Para essa fixação se utiliza acesso vestibular de maxila, para obter acesso ao pilar zigomático maxilar, e acesso superciliar ou suprapalpebral, que pode ser supratarsal, ou acesso para blefaroplastia superior, para se acessar a sutura frontozigomática. Após os acessos é realizada a redução da fratura, utilizando o gancho de Barros, parafuso de Karol Girard ou elevador de Bristol, sempre verificando o correto posicionamento da sutura esfenozigomática, que é o principal ponto de referência da redução. Após isso é feita a fixação no primeiro ponto, que é a sutura frontozigomática, utilizando placas do C1,5 e 2,0, e segundo o manual da OL, deve sempre ser fixado somente os 2 parafusos próximos ao traço da fratura inicialmente. Após isso é feito o check na redução dos demais pontos, principalmente verificando se a sutura esfenozigomática está corretamente reduzida. Após isso, a fixação da placa em L, Y ou T, geralmente o sistema 2.0 mais rígido, em pilar zigomático maxilar. Novo cheque da redução dos pontos e também teste de indução forçada para verificar se não tem aprisionamento de músculos oculares e instalação dos demais parafusos de fixação aí na sutura frontozigomática. E por último, o fechamento dos acessos cirúrgicos. O manual da OL cita também como alternativa de fixação do segundo ponto na região da margem infabitária. Ele cita isso nos casos em que que é necessário realizar uma exploração do assoalho orbital para ou realizar o desencarceramento de músculo ou até fixação de tela na região do assoalho. Porém, esse ponto não é muito recomendável porque, segundo o mostrado anteriormente, ele é o pior ponto de estabilidade na fixação. A abordagem aberta aí, então, seria a redução aberta e fixação interna em 3 pontos. Ela permite o reposicionamento tridimensional preciso do zigoma fraturado, é utilizada em fraturas deslocadas ou cominutas. São utilizados 3 acessos para essa abordagem, que é o acesso vestibular de maxila, para a abordagem da pilar zigomático maxilar, acesso superciliar ou suprapalpebral, para a abordagem da sutura frontozigomática, e acesso subciliar, subtarsal ou infabital para acesso à margem infabitária. Uma alternativa desses acessos cutâneos à margem infabitária seria os acessos transconjuntival, acesso transcaruncular, acesso transcaruncular com uma extensão lateral, a combinação entre o transconjuntival transcaruncular ou até mesmo a combinação entre o transconjuntival, transcaruncular e a extensão lateral, que seria o acesso em C. Após os acessos, é realizada a redução da fratura por meio de gancho de Barros, elevador de Bristol ou parafuso de Karol Girard. Após essa redução, é feita a checagem dos pontos de redução, principalmente da sutura esfenozigomática, para verificar se a redução do zigoma está correta. Fixação do primeiro ponto na sutura frontozigomática com placas do sistema 1,5 e 2,0 de menor espessura, somente nos 2 parafusos próximos ao traço da fratura. Quando a gente tem uma fratura que precisa ser fixada por 3 pontos, a parede lateral ela pode se encontrar cominuída.
e aí ela acaba não sendo referência para a redução adequada. A sutura esfenozigomática acaba não sendo referência para a redução adequada, sendo necessário escolher um outro ponto de referência que não esteja cominuído. Além disso, quando ocorre essa comunição, não é necessário a fixação de uma malha na região, devido ao suporte ósseo promovido pelo músculo temporal. Após a fixação dessa sutura frontozigomática, é realizada a checagem da redução nos demais pontos, e aí, após a checagem, a fixação do segundo e do terceiro pontos. O segundo e o terceiro pontos, existe uma discussão qual que é o ponto ideal para fixação em segundo lugar, né? Se é a pilar zigomático maxilar ou a margem infoorbital. Muitos apontam a margem infoorbital sendo o segundo ponto ideal, porque o acesso à margem ele permite uma maior facilidade de visualizar a redução adequada da margem e ao mesmo tempo no primeiro ponto, por causa da proximidade dos dois acessos. Inclusive, a gente pode ser utilizado somente o acesso subciliar com extensão lateral para se obter acesso ao primeiro ponto, que é a sutura fronto, e a margem infoorbital, no mesmo acesso. Mas, como a margem ela é, como dito anteriormente, o pior ponto de estabilidade e também não é um bom ponto de referência de redução, aí então o pilar zigomático maxilar, que é o melhor ponto de estabilidade e o segundo melhor ponto de referência de redução, acaba sendo o segundo ponto escolhido para fixação, sempre devendo ser fixada a porção mais lateral do pilar, onde o osso é mais espesso. O terceiro ponto então acaba ficando com a margem infoorbital, onde vai se utilizar uma plaquinha, uma placa orbital do sistema 1,5. Aí é feita a instalação dos demais parafusos para fixação da sutura frontozigomática e, por último, checado a redução final do zigoma e fechado os acessos. Quando a gente utiliza uma redução por 3 pontos, essa redução ela vai garantir um alinhamento do arco zigomático sem necessidade de acesso e fixação dessa região, já que os defeitos estéticos causados pelo acesso à região do arco zigomático eles são piores que o defeito causado por um pequeno deslocamento desse arco zigomático. Esse artigo ele traz uma avaliação dos resultados da visualização em 3 pontos para fixação das fraturas zigomático-maxilares. Então, ele utiliza 14 pacientes examinados num período de 19 meses. Em todos foi realizado acesso em 3 pontos e a fixação ela variou. 58% receberam fixação em 3 pontos, 21% em mais de 3 pontos e 21% em 2 pontos. Eles foram divididos em 2 grupos, lesões severas e lesões médias a moderadas, leves a moderadas. 58% desses pacientes eles tiveram reconstrução da sólida orbital, sendo colocados no grupo de lesões severas, e 42% não necessitaram, sendo colocados no grupo de lesões leves a moderadas. Foi verificada a simetria na posição do globo ocular, tamanho da prega tarsal superior, diplopia, altura do canto lateral e projeção malar. Com relação à simetria na posição do globo ocular, somente um paciente ele foi verificado uma simetria maior de 2 milímetros, tanto na posição anteroposterior do globo, que aí se caracterizou como uma enoftalmia, quanto na posição vertical do globo, caracterizando-se como uma hipoftalmia. Com relação à diplopia, somente 2 pacientes dos 14 mostraram diplopia em visão extrema, em supraversão e lateroversão. Com relação à altura do ligamento cantal, 3 dos 14 pacientes mostraram uma simetria maior de 2 milímetros. E em relação à projeção malar e à prega tarsal superior, metade, 7 dos 14 pacientes mostraram uma simetria de moderada a severa nos 2 quesitos. Além disso, foi realizada uma pesquisa de satisfação com um procedimento cirúrgico, em que 75% dos pacientes mostraram satisfação com o método empregado. As principais reclamações elas foram em relação à diminuição da acuidade visual, parestesia, material palpável, sensibilidade e dor devido à mudança de temperatura, insatisfação estética e congestão do seio maxilar.
No final do artigo, ele conclui então que o acesso em um ou dois pontos ele é inferior ao acesso em três pontos porque ele não permite a restauração tridimensional do zigoma. Além disso, utilizando esse tipo de acesso mais limitado, pode ocorrer um aumento do volume orbital, enoftalmo, deslocamento inferior do globo, diplopia e uma deficiência na projeção malar. Já o acesso em três pontos é o acesso ideal e que deve ser utilizado na maioria dos casos de fratura de zigoma, segundo o artigo, porque ele apresenta vantagens de visualização ampla, a possibilidade de colocação de enxerto e de exploração e reparo da margem do assoalho orbital de maneira mais precisa e garante maior estabilidade pós-operatória. Porém, ele também apresenta desvantagens, como por exemplo aumento do tempo cirúrgico, cicatrizes adicionais e maior gasto com material de fixação. Mas segundo o artigo, as vantagens desse tipo de acesso em três pontos, elas superam as desvantagens, e portanto ele deve ser o acesso esse acesso em três pontos deve ser a abordagem de escolha na maioria das fraturas do complexo zigomático maxilar. No artigo aqui, então, ele faz uma comparação da fixação por dois pontos e três pontos no tratamento de fraturas zigomático maxilares. Então, ele faz uma revisão sistemática e, após vários critérios de exclusão, restam apenas 8 estudos, dos quais são extraídos 823 participantes com fraturas zigomático maxilares complexas. A idade média dos pacientes é 38 anos. 4 eram estudos clínicos, 2 eram ensaios clínicos randomizados, um era um estudo clínico retrospectivo e o outro um estudo clínico prospectivo. Eles foram divididos em dois grupos. O grupo A, fixação por 2 pontos, envolvendo 492 pacientes, e o grupo B, fixação por 3 pontos, envolvendo 361 pacientes. Em 5 dos 8 estudos, a estabilidade ela foi superior nos casos tratados por 3 pontos, quando comparados com 2 pontos. E a assimetria ela foi menor no grupo de fixação por 3 pontos se comparado com o grupo de fixação por 2 pontos. Em um estudo não foi encontrada diferença significativa entre os dois métodos e nos outros dois estudos não especificaram qual é a melhor forma de fixação, mas relataram que um procedimento seguro e facilitado é a melhor maneira de abordar essas fraturas. Ele conclui então que a escolha do método de fixação ela vai se basear na estabilidade da fratura, aplicando-se o mínimo de dispositivo para manter a redução da fratura durante a cicatrização, que é chamada de fixação funcionalmente estável. E independente da fixação utilizada, todas as fraturas de zigoma elas são vulneráveis às forças mastigatórias dos músculos da mastigação. E aí isso vai resultar numa assimetria malar e distopia ocular tardias. Além disso, ele conclui que as complicações elas são mais frequentes na fixação por 2 pontos do que na fixação por 3 pontos, fazendo com que a fixação por 3 pontos então seja um melhor método de escolha para tratamento de fraturas zigomático-maxilares. O último método então de abordagem aberta das fraturas zigomáticas é a fixação com mais de 3 pontos. Então, a fixação com mais de 3 pontos quais são os critérios para você realizar uma fixação com mais de 3 pontos? Então, quando você tem uma multifragmentação do arco zigomático, deslocado medialmente, quando você tem uma fratura da porção temporal do arco ou da fossa glenoide, com tendência a uma telescopagem, ou seja, uma sobreposição dos fragmentos fraturados, quando tem uma fragmentação da região do corpo do zigoma, uma fragmentação na margem lateral ou na margem infraorbitária, necessitando de fixação, uma fratura envolvendo o processo zigomático do osso frontal, uma fratura envolvendo parede medial de órbita associada a uma anói, e fraturas na base do crânio, envolvendo a asa maior do osso esfenoide, a fossa média do crânio, o ápice da órbita. A última forma de abordagem é a redução aberta e fixação interna por 4 pontos. Ela é utilizada em situações onde tem fraturas complexas, onde a exposição do arco é necessária para a redução adequada,
na ocorrência de múltiplas fraturas associadas, como fraturas do seio frontal, nóio ou necessidade de enxerto de calota craniana. As vantagens é que ela permite a visualização de todos os traços de fratura e, portanto, permite restaurar a largura e a projeção da face e o volume orbital de maneira adequada. As desvantagens é o risco de lesionar o ramo temporal do nervo facial e maior consumo de tempo e cicatriz visível. Os acessos utilizados nesse tipo de técnica é o acesso coronal com extensão pré ou pós-auricular, para poder obter acesso à estrutura frontozigomática e à região do arco zigomático. Conjuntamente, utiliza-se acesso subciliar, subtarsal ou infraorbital, para poder obter acesso à margem infraorbital, e o acesso vestibular de maxila para obter acesso ao pilar zigomático maxilar. Após os acessos, é realizada a redução da fratura, pode ser realizada por meio do próprio acesso coronal, através do parafuso de Carol de Ra ou um elevador de Bristol, ou pode ser realizada através do gancho, pelo acesso intraoral, gancho de Barros. Após a redução da fratura, então, a gente deve iniciar a fixação, com o primeiro ponto sendo na estrutura frontozigomática. Somente os 2 parafusos próximos ao traço devem ser fixados inicialmente. Quando a gente utiliza uma fixação por 4 pontos, geralmente a fratura se encontra bastante cominuída. Então, caso esteja presente uma comunição nessa região da parede lateral da órbita, envolvendo a estrutura esfenozigomática, a gente tem que estabelecer outro ponto de referência para redução, que esteja menos cominuído. Sempre deve ser feita a checagem da redução nos demais pontos, sempre que uma nova placa for fixada. E essa checagem é facilitada pela ampla exposição que o acesso coronal nos dá. O segundo ponto a ser fixado sempre tem que ser o arco zigomático, né, porque, segundo mostrado anteriormente, ele é o segundo ponto de referência da redução. Né? E além disso, ele permite, graças ao acesso coronal, uma fácil visualização, tanto do arco zigomático quanto da estrutura frontozigomática ao mesmo tempo. E o arco zigomático ele é uma boa referência para a restauração da largura e da projeção anteroposterior da face. O tipo de placa utilizada na região do arco ela vai depender da comunição e da instabilidade da fratura, mas geralmente é uma placa do sistema 2.0. Geralmente o arco ele não tem o formato de uma curva mesmo, de um arco, né? Geralmente ele é mais retilíneo na porção posterior, conforme ele vai seguindo posteriormente. Então essa placa ela tem que ser adaptada dessa maneira mais retilínea. Já o terceiro ou quarto ponto, existe aquela discussão, como mostrado anteriormente, entre o pilar zigomático maxilar e a margem infraorbital. Mas, como dito anteriormente, deve-se dar preferência no terceiro ponto para o pilar zigomático maxilar, fixando com uma placa LYT na porção mais lateral do pilar, onde o osso é mais espesso, geralmente do sistema 2.0. E o quarto ponto seria a margem infraorbital, que deve ser fixada com uma placa do sistema 1.5, uma placa orbital do sistema 1.5. Após a fixação, vai se instalar os demais parafusos na região da estrutura frontozigomática e checagem da redução e fechamento dos acessos. Existe ainda a fixação de um quinto ponto, que é a fixação da estrutura esfenozigomática. Ela garante uma redução adequada da parede lateral da órbita. É utilizada quando se tem ausência da comunição da parede lateral da órbita. Ela é obtida por meio de um acesso palpebral superior ou até mesmo um acesso por meio da pálpebra inferior. Nesse acesso é necessária uma retração do globo ocular e é fixado somente um parafuso em cada lado da fratura, devido ao espaço limitado para fixação. E caso se opte por fixar essa estrutura esfenozigomática, ela sempre deve ser a segunda a ser fixada, após a estrutura frontozigomática. Caso a gente tenha perda de todos os pontos de referência de redução, devido a uma comunição ou defeito ósseo, é necessário que a gente remodele e posicione os remanescentes ósseos de maneira livre, né? Sempre considerando uma redução anatômica do complexo zigomático. Então, a escolha do material de fixação. Então, o zigômero está sujeito a forças dinâmicas durante a mastigação e a contração dos músculos da face, principalmente o músculo masseter e temporal. A distribuição
dessas forças ela vai variar de acordo com o ciclo de tensão na região inferior e compressão na região superior, de acordo com a região da arcada. E a zona de transmissão dessas cargas ela vai coincidir com os pilares principais da face, que é onde devem ser fixadas as placas e parafusos, para garantir maior resistência a essas forças de mastigação e maior estabilidade do complexo zigomático. Os sistemas mais comumente utilizados nessa região são os sistemas 1,5 e 2,0. Isso devido à reduzida capacidade de suporte na região por causa da menor espessura óssea. Então, se a gente utilizar um sistema muito pesado, quando a gente vai fazer a aplicação desse sistema, apertar o parafuso na região, a força exercida sobre esse osso de menor espessura, que tem uma capacidade de suporte menor, pode provocar telescopagem dos fragmentos ósseos, ou seja, um fragmento ele acaba se sobrepondo ao outro, ficando imbricado no outro. E por isso a gente deve optar por sistemas de menor espessura. Além disso, os tecidos, nessa região, os tecidos moles, eles têm uma menor espessura, principalmente na região da margem infraorbital e da sutura frontozigomática. E aí a gente tem que utilizar então nessa região sistemas menores de fixação para evitar a palpação e deiscência das suturas. Porém, em caso de cominição, deve-se utilizar placas maiores, de maior espessura, mais pesadas e mais resistentes, porque nesse caso elas devem fazer a função de load bearing, ou seja, a placa ela vai suportar toda a carga aplicada sobre o osso. A reconstrução orbital ela é realizada em fraturas de assoalho e parede medial de órbita associadas a fraturas de zigoma, buscando-se evitar um aumento de volume orbitário. Outro objetivo é apoiar o tecido mole orbital e também separar o seio maxilar ou etimoidal da órbita. Sempre deve-se realizar testes de ducção forçada antes e após a redução e uma consulta oftalmológica pré e pós-operatória para verificar a necessidade de reconstrução. E o edema pós-trauma ele sempre mascara esse tipo de lesão. Então é necessário que se solicite uma tomografia computadorizada pré-operatória ou, caso não seja possível, intraoperatória, para verificar a necessidade da reconstrução do assoalho e parede medial, o tamanho do defeito. Essa reconstrução ela tem que sempre ser feita após o zigoma ter sido reduzido e fixado. Ela pode ser feita por meio de duas abordagens, a intrasinusal, que por meio de um acesso através do seio maxilar, é utilizado um endoscópio para a redução do assoalho orbital, e uma abordagem externa, por meio de acesso subciliar, subtarsal ou transconjuntival. É feita uma dissecção até a região posterior do assoalho, libera-se todas as herniações, músculos encarcerados, remove as espículas, e aí a aplicação do material de reconstrução. A reconstrução ela é indicada para defeitos maiores de assoalho e parede medial de órbita. E a tela orbital ela tem que sempre envolver todo o defeito, até a região posterior do assoalho. As complicações advindas dessa reconstrução feita de maneira inadequada ou quando não se realiza a reconstrução do assoalho orbital, sendo em casos que são necessários realizar, são a enoftalmia, exoftalmia e a distopia ocular, podendo ser uma hipoftalmia ou hiperoftalmia, que são as complicações geralmente mais difíceis de serem corrigidas quando se tem uma fratura de zigoma. Os tipos de materiais que podem ser utilizados para a reconstrução orbital são o enxerto autólogo, que ele não é caro, necessita de tempo adicional para a coleta do enxerto e modelagem, necessita de um sítio doador adicional para coleta, e sempre quando se utiliza um enxerto autólogo, sempre tem que ser feita uma sobrecorreção para compensar a reabsorção que vai sofrer esse enxerto. Ele pode ser um enxerto de calvária, costela, região anterior de maxila oposta, superfície lingual, bucal da mandíbula e até mesmo um enxerto de cartilagem. O enxerto halógeno ele também é um enxerto ósseo ou de cartilagem, porém não proveniente do paciente. Enxerto aloplástico ele pode promover infecções ou deslocamento do implante. O tipo de enxerto utilizado aí seria o titânio, polietileno poroso ou uma combinação de ambos.
O polietileno poroso ele é um enxerto que ele é mais fácil de trabalhar e mantém a sua forma, porém, e também ele não apresenta bordas cortantes após ele ser aparado, né, ser ajustado para ser adaptado no assoalho orbital. Porém, ele promove a drenagem do exudato orbital, ela fica comprometida ao se utilizar esse tipo de enxerto. E ele não é visível nas tomadas radiográficas. O titânio ele já é mais rígido, é extremamente fino e ele se adapta aos contornos desejados. E ele, além disso, é visível nas imagens radiográficas. Já os implantes biodegradáveis, eles não são rígidos o suficiente para ser utilizados em defeitos muito grandes. Os implantes desse tipo são os filmes de gelatina, polidioxanona ou placa de poliglactina. Porém, o osso, cartilagem e esses implantes bioabsorvíveis, eles vão fornecer um suporte ósseo necessário para o conteúdo orbital e eles são incorporados ou substituídos no corpo, diminuindo a possibilidade de reações de corpo estranho em relação a esses tipos de enxerto. Para encerrar essa parte da reconstrução orbitária, é importante falar alguns princípios de instalação dos implantes ou transplantes orbitais. O primeiro princípio é em relação ao tamanho do implante ou transplante. Então, o implante ele tem que ser utilizado num tamanho adequado para cobrir todo o defeito ósseo na região. Além disso, ele tem que ter um tamanho suficiente para ser suportado na sua maior parte, né, por osso intacto. Né? Antes da colocação do implante ou do enxerto, a gente tem que ter certeza que a borda posterior desse implante ou desse enxerto está apoiada sobre o tecido ósseo intacto. Porque isso é um erro muito comum cometido da margem posterior não estar apoiada sobre osso sadio. E para garantir essa boa colocação, a gente tem que realizar uma boa dissecção em direção ao ápice orbital para poder determinar a extensão do defeito posterior do assoalho. Então, se não for possível estabelecer uma boa margem posterior para apoiar esse implante ou transplante, o material ele tem que ser suportado nas margens laterais ou mediais da órbita. O segundo princípio seria a espessura do implante ou transplante. Então, a espessura ela é geralmente determinada pela flexibilidade do material. Então, se é um material muito flexível, uma peça então de maior espessura tem que ser utilizada para cobrir defeitos de maior extensão, não permitindo assim a herniação do tecido mole periorbital em direção ao seio maxilar. O terceiro princípio é o volume do implante ou do transplante. Então, o maior volume de implante ou transplante ele pode ser utilizado quando a gente nota uma enoftalmia pré-operatória. A maioria dos cirurgiões ele defende a colocação de maior volume de implante ou de transplante do que o considerado necessário para o restabelecimento da posição anterior do assoalho e das paredes. Essas grandes quantidades de implantes ou transplantes adicionadas, ela tem que ser sempre posterior ao eixo do globo, de maneira a deslocá-lo anteriormente. E quando o osso é utilizado, a quantidade de osso utilizada ela tem que ser sempre maior do que o necessário, né? Já prevendo a remodelação e reabsorção óssea que irão minimizar o tamanho desse enxerto, que é em torno de 20 a 30%. O volume necessário para se utilizar, né, ele é difícil de prever, mas a enoftalmia pós-operatória é muito rara de acontecer, né, por utilizar um tamanho excessivo de implante ou de enxerto ósseo. Outro princípio é a colocação do implante ou transplante de maneira livre de tensão. Então, o implante ou transplante deve ser colocado de maneira passiva quando inserido na ferida cirúrgica. Em outras palavras, o implante ele não pode se curvar, ou então as suas bordas não podem dobrar para cima ou para baixo, e nem ele pode migrar de posição quando colocado. Se alguma dessas situações ocorrer, ou o espaço de dissecção ele é muito pequeno, ou o implante ou transplante utilizado é muito grande.
Outro princípio é a estabilização do implante ou do transplante, né? Então, essa estabilização, o implante ou o transplante, ele tem que ser moldado de modo que ele não se desloque, né? Então, ele tem que ser adaptado no assoalho, nas paredes orbitais, de maneira a não se deslocar. Em geral, os implantes orbitais eles têm a tendência de migrar anteriormente, né? Isso devido ao tamanho impróprio do implante e também o fato dele ser sempre colocado sob tensão. O implante, então, ele não deve se estender por cima da borda do rebordo infraorbitário, né? Ele geralmente tem que ser colocado de maneira que a sua extremidade anterior ela esteja por trás desse rebordo e esse rebordo sirva de anteparo, impedindo a migração anterior do implante ou do enxerto ósseo. Outra maneira de estabilizar é a fixação com suturas, fios ou parafusos para impedir essa migração. E o último princípio é o cuidado com o fechamento da ferida. Então, a periórbita deve ser cuidadosamente fechada, com suturas reabsorvíveis. E esse fechamento é muito importante porque ele garante o posicionamento adequado do septo orbital e ajuda a adaptar o tecido sobre o implante ou sobre o enxerto ósseo utilizado. Bom, vou mostrar agora alguns casos clínicos, né, para exemplificar o que foi mostrado na aula. Então, o primeiro caso clínico é um paciente de 23 anos que apresenta fratura do complexo zigomático maxilar, mostrado nos cortes tomográficos no lado superior direito. Ele apresentava fratura na região da sutura frontozigomática, também na região de arco e corpo zigomáticos, apresentava fratura de assoalho orbital do lado esquerdo e também a fratura em margem e pilar zigomático maxilar apresentava-se com comunição. Ao exame, a etiologia do acidente dele foi um acidente de moto versus carro. Ao exame físico, ele apresentava-se com edema e equimose periorbitais, apresentava parestesia do nervo infraorbital do lado esquerdo, apresentava acuidade e motilidade visuais preservadas, perda de projeção anteroposterior na região malar, apresentava degrau ósseo em região de sutura frontozigomática, margem infraorbital e pilar zigomático maxilar, e dor à mastigação e apresentava abertura bucal preservada. Foi realizado então o procedimento de redução e osteossíntese dessa fratura, utilizando a abordagem em 3 pontos cirúrgicos: fixação, redução aberta e fixação em 3 pontos. Né? Então, no caso aqui, foi feito um acesso vestibular de maxila para fixar o pilar zigomático maxilar, um acesso subtarsal, aproveitando-se de uma ruga localizada na pálpebra inferior do paciente, para a fixação da margem infraorbitária e também do corpo do zigoma, e um acesso superciliar para a fixação da sutura frontozigomática. Aí aqui no lado direito inferior temos os cortes tomográficos pós-operatórios. No fim, o paciente acabou não tendo a reconstrução do assoalho orbital, porque após a redução e fixação do zigoma, a equipe não achou necessária a fixação do assoalho, pois o mesmo não se encontrava tão aberto, né, com um grande defeito. No caso clínico, é um paciente de 33 anos, ele apresentou fratura do complexo zigomático do lado direito, como mostrado aí nos cortes tomográficos do lado superior esquerdo. Né? Ele apresentava então fratura na região do corpo do zigoma, também uma fratura na região de arco, porém sem deslocamento. Ele apresentava fratura na região da sutura frontozigomática, pilar zigomático maxilar, margem infraorbitária e no assoalho e parede medial de órbita do lado direito. A etiologia do trauma foi agressão física, e ao exame físico ele apresentava-se com edema e equimose periorbitárias do lado direito, apresentava parestesia do nervo infraorbital do lado direito, apresentava degrau ósseo em região de sutura frontozigomática, em região de sutura de pilar zigomático maxilar e de margem infraorbitária, apresentava um déficit de motilidade em supraversão
e também em lateroversão, como é possível ver nas duas fotos superiores do lado direito. Apresentava também uma distopia ocular, né, com hipoftalmia do lado direito, e também apresentava uma discreta enoftalmia do lado direito. Apresentava abertura bucal satisfatória e também apresentava dor à mastigação e também uma perda de projeção anteroposterior na região malar. Então foi realizado aí um procedimento cirúrgico de redução e osteossíntese da fratura, se utilizando uma abordagem em 2 pontos. Né? Foi feito um acesso vestibular de maxila para fixação do pilar zigomático maxilar e um acesso subtarsal com extensão lateral para fixação tanto da margem infabitária quanto da sutura frontozigomática e do assoalho orbital. Né? Nesse caso, então, após a redução e fixação do zigoma, como mostrado nos cortes tomográficos inferiores do lado esquerdo, foi verificado um defeito grande na região do assoalho orbital, sendo necessário, então, a fixação de uma tela orbital na região. Bom, esse último caso aqui é um paciente de 38 anos, apresentando fratura de complexo zigomático maxilar do lado esquerdo. Conforme mostrado nos cortes tomográficos do lado superior direito, ele apresentava fraturas na região de corpo do zigoma, na região de arco e de sutura frontozigomática, porém essas duas sem muito deslocamento. Apresentava fratura na região de margem infabitária e pilar zigomático maxilar cominuídas e apresentava fratura na região de assoalho orbital do lado esquerdo. Esse paciente ele foi vítima de agressão física e ao exame físico ele apresentava-se com edema e equimose periorbitais do lado esquerdo, perda de projeção anteroposterior da face na região malar do lado esquerdo, acuidade e motilidade visuais preservadas, apresentava degrau ósseo palpável em região de margem infaorbital e de pilar zigomático maxilar, apresentava parestesia do nervo infaorbital do lado esquerdo, apresentava abertura bucal satisfatória e discreta dor à mastigação. Foi optado por realizar um procedimento de redução e osteossíntese da fratura do complexo zigomático por meio do acesso em 2 pontos. Então foi realizado um acesso vestibular de maxila para poder abordar a fratura na região do pilar zigomático maxilar e um acesso na região, um acesso subtarsal com extensão lateral para poder abordar a fratura na região da margem infaorbital, corpo do zigoma e também para a exploração do assoalho orbital. Após a fixação e redução do complexo zigomático, como é mostrado nos cortes tomográficos do lado direito inferior, foi verificado um defeito grande no assoalho orbital e aí a equipe optou pela fixação de uma tela orbital apoiada no assoalho orbital. Quais são então os cuidados pós-operatórios que a gente tem que ter após a realização de uma cirurgia de redução de fratura de complexo zigomático e de assoalho orbital, né? Então é solicitar uma tomografia pós-operatória sempre, manter a cabeça do paciente sempre elevada, orientar o paciente a evitar assoar o nariz por pelo menos 10 dias, evitar mergulhos e viagens de avião por pelo menos 6 semanas. Medicação, temos sempre que prescrever medicação analgésica, anti-inflamatória, antibiótico, pós-operatório, se necessário, descongestionantes nasais e pomada oftálmica, e também enxaguantes bucais para a higienização da ferida intraoral, aplicação local de gelo, evitar exposição ao sol, que prejudica a cicatrização das feridas, remoção das suturas com 1 semana. A dieta prescrita tem que ser uma dieta de acordo com a fratura que o paciente apresenta, né? Então, se o paciente apresenta uma fratura de zigoma isolada, então uma dieta mais generalizada pode ser prescrita. Se o paciente apresenta uma fratura de maxila, de mandíbula, côngilo, né, associada com essa fratura de zigoma, aí uma dieta
mais líquida, pastosa, deve ser prescrita. Bloqueio maxilomandibular, caso seja necessário, né? Ou seja, caso o paciente apresente uma fratura de maxila ou de mandíbula, principalmente no caso de côndilo, associada ao quadro de fratura do zigomático. Sempre deve ser realizado um exame oftalmológico pós-operatório e também sempre realizado o acompanhamento clínico do paciente, né, com relação à parestesia, à simetria de face, também com relação a fazer um acompanhamento em relação à parte oftalmológica, né, e o acompanhamento caso o paciente, das outras fraturas associadas, caso o paciente as tenha. Né. E com relação à remoção da fixação, raramente isso é necessário, somente em casos que o paciente apresente infecção local, né, na região do material causado pelo material de fixação e ou uma migração desse material de fixação. Por fim, então, as complicações provenientes desse procedimento cirúrgico. Então, a primeira complicação é a parestesia do nervo infoorbital, que ela é provocada pelo próprio trauma, né, e é devido ao aprisionamento do nervo infoorbital entre os fragmentos fraturados, e a cirurgia só tende a agravar essa parestesia, ela não vai solucionar essa parestesia. Né. Ela pode ser temporária ou permanente. Outra complicação é a ectrópia, entrópia esclera show, que é proveniente da contração cicatricial na região da pálpebra inferior, após o acesso subtarsal, subciliar ou infraorbital, para se obter acesso à margem infraorbital e assoalho orbital. Geralmente ocorre em pacientes mais velhos ou que apresentam muito edema durante o momento da cirurgia, e para solucionar esse problema é realizada uma sutura suspensória na pálpebra inferior, a sutura de Frost, que é mantida por 4 dias. Após esse período, essa sutura e os pontos no acesso eles são removidos, garantindo assim uma mínima contração cicatricial e minimizando esse problema do ectrópio ou esclera show. Outra complicação é o deslocamento, a infecção do implante, que é uma complicação um pouco mais rara, porém, caso ela ocorra, é necessária a remoção desse implante. A diplopia persistente, que geralmente ela ocorre por uma lesão neural ou contração cicatricial ou aderência dos músculos oculares entre si ou a outras estruturas da órbita. Quando ocorre essa diplopia pós-operatória, é indicado que o paciente passe por uma avaliação oftalmológica. A enoftalmia e distopia, que são complicações provenientes de uma fratura de assoalho não tratada, né? Ou seja, a equipe cirúrgica não realizou a reconstrução do assoalho, ou realizou essa reconstrução de maneira incorreta, né? Adaptando o enxerto ou implante de maneira inadequada. Existe ainda a má união óssea do zigoma, né? Que é provocada também por uma redução inadequada ou ou tardia ou uma não redução do zigoma, né? E aí isso pode provocar uma assimetria facial. O tratamento para isso seria uma refratura desse zigoma e fixação na posição correta. E por fim, a gente tem a última complicação, que seria a hemorragia retrobulbar, né, que pode provocar o hematoma retrobulbar. Então, essa hemorragia retrobulbar ela vai gerar uma pressão intraocular aumentada. Essa pressão ele vai promover uma pressão sobre o nervo óptico, né, pode provocar até mesmo o estiramento do nervo óptico. E os sintomas que o paciente vai apresentar é uma proptose, oftalmoplegia, a pupila vai se apresentar midriática e ele vai apresentar uma amaurose, né, que pode evoluir aí para uma cegueira total, caso não seja realizado um tratamento de urgência adequado, que seria o uso de anti-inflamatórios corticoides, né, uma dexametasona, juntamente com manitol, associado a um procedimento de descompressão, que seria uma drenagem, né, desse hematoma retrobulbar, por meio de uma cantotomia lateral.
Espero que todos tenham aproveitado bem a aula. Obrigado a todos pela atenção.